E para você que tem vontade, mas ainda não se inscreveu, tá rolando ainda as inscrições para mentoria via WhatsApp. Todo dia um áudio respondido. É uma mini aula, gente, via áudio, tá? Eu seleciono uma pergunta, gravo a resposta, envio para todo mundo tem acesso à mesma resposta, ou seja, as perguntas, elas se cruzam, porque as atividades e os desenvolvimentos, as fases de desenvolvimento da criança, elas são relacionadas, então sempre serve para você, para o outro, você sempre acaba pegando para alguma coisa, e isso é crescimento. Por isso que as pessoas gostam tanto de participar da mentoria via WhatsApp, porque com certeza a gente cresce como pessoa, como mãe, como pai. Falando nisso, ontem um pai escreveu assim para mim: mas é só a mãe que pode participar, o pai não, quero me inscrever. Tô esperando ver se ele vai se inscrever mesmo. A mentoria passada a gente teve um pai presente, entre várias mães, vocês acreditam? Um papai. Foi tão bacana que mais pais possam ter esse mesmo pensamento, né? Querer participar, querer ouvir sobre a educação de seus filhos. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Gabi, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre a causa raiz dos nossos vícios emocionais. Como assim? Existem vícios emocionais que a gente adquire ao longo da nossa vida, que vai acentuando os comportamentos negativos nossos e dos nossos filhos. Então hoje a live vai trazer uma reflexão pra gente e ligar a anteninha para qual é o vício emocional que você, de uma certa forma, tem sustentado na vida do teu filho, ok? Porque isso é importante pra gente conseguir mudar comportamentos. Sem alterar a causa raiz que provocou o vício, é difícil a gente conseguir mudar comportamentos, tá? Porque o nosso cérebro, ele vai instalando as coisas ali como se certas fossem. Então nós precisamos dizer para ele que isso a gente não quer e eliminar. Vou explicar melhor para vocês de uma forma que vocês consigam entender, tá? Porque isso é uma linguagem da neurociência e da programação neurolinguística. Mas vamos lá. O que acontece? Tudo na nossa vida, tudo que acontece, de bom ou de ruim, a gente manifesta através de uma emoção. As emoções, elas são pertinentes à vida, né? E não tem como a gente retirar isso, né? Faz parte de todo ser humano, aliás, de todo ser humano e de todo animal. Os animais, assim como o ser humano, eles são providos de emoções. O que diferencia o ser humano do animal é a consciência. Então, os animais também sentem. Eles também têm raiva, eles também têm medo, eles também têm alegria, eles também têm tristeza. A diferença deles pra gente é que nós podemos ter a consciência disso, saber o que estamos sentindo, racionalizar, interpretar, e eles não têm essa parte do cérebro que nós temos, mas as emoções é algo nossa e deles também. O que isso significa? Que ao longo da nossa vida, principalmente na infância, nós somos calados de ouvir e de viver e de sentir algumas emoções. E com isso, o nosso cérebro cria estados emocionais. Então, por exemplo, teu filho tá lá desenvolvendo uma emoção natural dele, que é a criatividade. Eu sempre falo isso aqui. Então, ele começou a engatinhar, conseguiu ficar em pé em algum lugar e ele tenta pegar um objeto. E você não pode, isso não, isso quebra, filho, faz dodói, né? O que a gente faz? A gente retira a curiosidade da criança, a gente impede que ela possa ser criativa. Então, a gente inibe uma emoção natural. Claro, por trás dessa inibição existe um arsenal de coisas importantes, como a necessidade de proteção, de guia, de orientação, medo dos pais, que também é uma emoção natural, certo? Mas, para vocês entenderem, então a gente retira a criança dali, então a gente impede ela de viver uma emoção natural. Com isso, a gente calando, inibindo a criatividade, que é uma emoção natural, a criatividade se transforma num estado emocional. Como assim, Gabi? Da criatividade, a criança passa a ter impaciência, por exemplo. Porque eu queria ter experimentado. Era algo meu, era natural, estava em mim, é minha necessidade. Eu precisava ter vivido aquilo e não pude viver. Então, o que acontece? O cérebro, ele cria um mecanismo de defesa e ele cria um estado emocional, que pode ser qualquer coisa. Aqui eu tô dando um exemplo da impaciência, mas cada cérebro transforma isso de uma outra forma, porque nós somos diferentes e temos percepções diferentes, ok? E ele transforma isso numa impaciência. O que acontece com a criança?
Por mais que você retire ali o objeto, ela vai até lá e ela tenta pegar o objeto de novo. E ela tenta pegar outro objeto, e ela tenta pegar aquele outro, e tenta pegar o outro, e tenta pegar o outro, e tenta pegar o outro. E ela começa a ficar impaciente. Onde ela vai, ela corre e ela tenta pegar. Por que que isso acontece? E você fala, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Essa criança não para, eu não sei mais como fazer essa criança parar de pegar as coisas que não podem. Por quê? As emoções naturais, elas surgem na nossa vida, nós vivemos ela intensamente e ela vai embora. Então, se a gente experimenta a curiosidade, é o que eu falo para os pais e eles não acreditam em mim. Então, acreditem agora. Se você tem um bebê, um filho pequeno, tô trazendo um exemplo de crianças pequenas, mas isso vale para qualquer idade, qualquer emoção. Se você tem um filho pequeno que está experimentando a curiosidade, eu falo para eles, não cheguem calando a curiosidade, não cheguem tirando a criança da cena, não cheguem falando, não, porque se você fizer isso, você vai instigar mais ainda a curiosidade, que na verdade é a curiosidade transformada em impaciência. Então o que nós precisamos fazer? Deixar a criança viver. Você quer pegar isso? Então olha, toca, pega, isso, viveu, sentiu, entendeu, viveu a curiosidade. Agora, esse aqui é o seu brinquedo, esse nós vamos guardar. É completamente diferente, porque você permite que a criança viva a emoção natural, que é a curiosidade, então ela vai pro ponto ápice da emoção e volta pro estado normal e a emoção vai embora. Quando a gente não deixa a criança fazer isso, a gente impede, bloqueia. A hora que a emoção tá lá, a criatividade tá no ponto ápice, a gente retira, oprime, inibe isso. O que acontece? Ao invés dela viver a intensidade e ir embora, ela se transforma ou ela cria uma outra emoção substituta, um estado emocional substituto de impaciência. E isso não vai embora. Pega esse código. Isso não vai embora. O que acontece? O nosso cérebro cria uma linha de eventos que trazem a mesma emoção fixada nele. E o motivo disso foi uma causa raiz. Então, tô dando um exemplo para vocês conseguirem entender, porque isso é profundo e complexo. Mas me digam se vocês não estão conseguindo entender ou se estão, para eu entender se vocês estão conseguindo captar o que é importante disso que eu tô falando, ok? Então, imagina só, a criança tentou pegar o objeto, você não deixou, o cérebro transforma a curiosidade, que é uma emoção natural que a criança vive e vai embora, em um estado emocional que não vai embora, ou seja, pode ser a impaciência. Esse estado, ele é fixado na mente. Quando ele cria, imagine uma linha, ele cria uma linha na mente, ele se instala ali. Todas as vezes que a criança viver estados de curiosidade, muito provavelmente você vai inibir. Quando você inibir, esse evento, essa memória vai ser instalada na emoção que não foi embora. E nós começamos a criar arquivos na mente, arquivos tóxicos de vícios emocionais. Sua criança passa a ser teimosa, passa a ser impaciente, passa a ser grosseira, passa a ser reclamona, passa a ser apática, passa a ser ciumenta e assim por diante. Porque você deu origem a uma causa raiz. A mesma coisa na nossa vida, certo? Sabe pessoas que reclamam de tudo? Elas reclamam o tempo todo, de tudo. E você fica, meu, que saco, tá calor, nossa, tá muito calor. Aí chove, nossa, essa chuva aqui não vai embora. Aí tá frio, nossa, esse frio, não dá pra fazer nada no frio, dá até preguiça até de viver. Tudo que acontece, existe uma reclamação. Por quê? A pessoa não pode viver uma emoção natural em algum momento da vida dela. Uma causa raiz originou isso, certo? Então, vamos supor que ela tenha vivido, deixa eu pensar agora numa ideia pra vocês. Uma criança que quando tá brincando muito, ela grita e ela pula, né? E ela se esconde, e ela faz bagunça, e ela tá eufórica, e você criança desse jeito. E aí o pai faz o quê? Na hora que você tá na alegria, na hora que você tá vivendo intensamente, na euforia, a alegria é uma emoção natural, certo? Ela vem e ela vive e vai embora. Mas na hora que você tá nessa alegria, você tem comportamentos exagerados. Aí seu pai fala assim pra você, para menina de gritar, para de pular, coisa feia.
Menina, não faz isso. Olha, precisa de um moleque pulando no sofá. Precisa de um moleque fazendo isso. Para com isso. A gente inibe a alegria. A alegria se transforma, sei lá, numa depressão, numa, tipo, ai, que chato, né? Numa frustração. Seja lá qual for a emoção substituta que o teu cérebro decidiu transformar a alegria natural, mas instalou ali. Todas as vezes que você viver momentos alegres, você vai transformar e colocar aquilo na emoção substituta, entendeu? E ela vai ser arquivada aqui. Então, o sol é maravilhoso. Nossa, mas é muito quente. Então, a chuva é delícia, porque molha o chão. Nossa, mas vai começar a mofar as coisas. Então, o frio é muito bom, porque você pode ficar quentinho, abraçadinho com quem você gosta. Mas, nossa, não dá nem pra tomar banho. Você tá entendendo? Vocês entendem o que acontece com a nossa mente? E a causa disso foi uma emoção raiz. Foi uma causa raiz, né? Que lá na infância, muito provavelmente, você foi calada. Isso acontece, gente, o tempo todo. Porque nós somos calados o tempo todo. Pensa, eu tava pensando nisso ontem, quando eu estava estudando isso. Meus filhos adoram brincar de esconde-esconde, mas aqueles esconde-escondes que a gente fica assim, tô chegando. Daí a gente brinca, aqui em casa a gente faz assim, ó. Tananana, tandandan. A gente canta uma musiquinha assim quando a gente tá chegando. Tananana, tandandan. E aí a gente já escuta eles. A gente já escuta eles, né? Ai, minha mãe vai me achar. Ai, ela tá achando. Eles dão aquelas risadinhas gostosas, você já sabe que eles estão ali, eles já se entregam, né? E o que é isso? É emoção natural. E aí, a hora que a gente chega perto do quarto, e eu também faço isso, gente, a gente faz sem perceber, tá? Da hora que a gente chega perto do quarto, do local onde eles estão escondidos, a hora que a gente chega, a gente fala assim, haha, te achei! O que eles fazem? O que eles fazem? Eles gritam, tá? Por quê? Porque eles assustaram, porque eles estão assustados. Quando a gente assusta, a gente manda uma informação pro cérebro e o cérebro reage instintivamente e a nossa tendência é gritar, é correr, é fugir ou lutar ou bater. Já viu gente que se assusta e mete um soco? Por isso, instintivo, natural. E o que a gente faz quando a gente tá brincando? A gente dá risada e faz, ó, shh, não grita, não pode gritar. Fala baixo, filho. Tem gente dormindo, vai incomodar os vizinhos. A gente cala uma emoção. E aí o que acontece? Quando a gente se assusta, já viu gente se assustando? É raro quem se assusta e grita. Tem gente que grita ainda. Mas tem pessoas que quando se assustam faz assim, ó. Porque a gente tampa a boca. Porque o cérebro entendeu que o susto não pode acontecer naturalmente. Ele precisa ser inibido. É por isso que a gente faz assim, ó. Não é? Não é assim que a gente faz? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Estão pegando o código do que eu estou explicando para vocês? É importante isso. E aí a gente tampa a emoção, a gente fecha a boca porque a gente não pode gritar, entende? Porque um dia lá, provavelmente na infância, nós somos calados de viver isso. Então nosso cérebro começa a construir estados substitutos. E esses estados substitutos, eles são fixados na mente, criando arquivos. E esses arquivos se tornam os nossos vícios emocionais. Ok? E por que eu tô explicando isso pra vocês? Porque se você descobrir qual foi a causa raiz de um comportamento que você quer mudar, você transformando isso, claro, você vai ter que trabalhar isso com um profissional, né? Eu como coach tenho ferramentas que eu consigo dissolver as causas raiz através de ferramentas dentro de um processo de coaching. Mas hoje em dia deve existir tantas outras vertentes, mas eu conheço a PNL, conheço o coaching para dissolver isso. Mas se você descobre, consegue ressignificar a sua causa raiz, você deleta o arquivo. E deletando esse arquivo, que está sendo sustentado pela causa raiz, e quando você retira ela, você desestrutura o arquivo e ele se desmorona, ele se desfaz, você deixa de manter aquele arquivo tóxico na sua vida. E aí você para de reclamar, para de brigar, para de gritar. E a criança também pode parar de chorar, de gritar, de responder, de reagir negativamente para tudo quando você vê que é um vício que ela tem.
E não é lindo a gente descobrir isso? Isso são ferramentas do cérebro, gente, estudos do cérebro sobre a programação neurolinguística, ok? Então eu queria explicar hoje para vocês sobre isso, foi quase uma aula, né? Mas espero que tenha sido válido e importante vocês aprenderem sobre isso para que a gente vá ligando as anteninhas. E calma, eu sei que essa live deu gostinho de quero mais, mas eu soltei ontem nos stories uma novidade. E eu não vou contar agora, mas tem muita coisa boa que tá surgindo na minha mente e que também vai ter relação com isso que a gente falou hoje. E eu vou ensinar muita coisa pra vocês. Então estou preparando algo incrível, por isso que eu fiquei tão feliz. E eu sei que vai ser mesmo transformador para a vida de todo mundo que estiver comigo nessa, tá? E nós vamos aprender muito mais sobre isso juntos. Mas calma, são cenas para os próximos capítulos. Vocês vão ficar aí com gostinho de quero mais, na dúvida e na curiosidade, que eu não vou soltar sem estar tudo estruturado. Mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito transformador para todo mundo. Tá bom, gente? É isso, um beijo muito, muito, muito grande, carregado de conexão aí para vocês. Pra tua família, dê um cheiro no cangote dos seus filhos quando eles acordarem. Se eles já estão acordados, termina essa live, vai lá e dá um cheirinho bem gostoso e vamos formar aí um monte de emoção boa na vida dos nossos filhos, tá bom? Beijo grande e até amanhã.